Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos a nossa oração para iniciarmos mais um dia de formação em nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o tema da formação da semana passada e ainda recebendo os frutos da solenidade de Corpus Christi que celebramos no último dia 8, o tema da nossa formação de hoje será a adoração ao Santíssimo Sacramento. Acredito que a maioria, se não todos nós, já participamos em algum momento de uma adoração eucarística, não é mesmo? Talvez até mesmo participemos com frequência, todas as semanas, mais de uma vez na semana. Contudo, muitas vezes, mesmo participando, não entendemos o verdadeiro sentido desse ato de adoração a Deus. Por isso é importante que nos debrucemos sobre esse tema e possamos nos aprofundar sobre o que a Igreja nos ensina sobre a adoração eucarística e quais os frutos que podemos receber dessa prática. Para iniciarmos, então, eu gostaria de ler o cânon 897 do Código de Direito Canônico, que faz um breve resumo sobre o que é a Eucaristia e a sua importância para cada um de nós. E o código diz o seguinte: Augustíssimo Sacramento é a Santíssima Eucaristia, na qual se contém, se oferece e se recebe o próprio Cristo Senhor, e pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. O sacrifício eucarístico memorial da morte e ressurreição do Senhor, em que se perpetua pelos séculos o sacrifício da cruz, é o ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã. Por ele é significada e se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Os outros sacramentos e todas as obras de apostolado da Igreja se relacionam intimamente com a Santíssima Eucaristia e a ela se ordenam. Como podemos ver, então, a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã, que é o mesmo que nos diz o número 11 da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II. E ao olharmos para a história da Igreja, nós podemos perceber que isso está presente desde os primeiros momentos, dos primeiros cristãos. Naquela época já a celebração da Eucaristia, da Santa Missa, era o centro da vida da comunidade, a celebração do domingo. E naquele momento já existia a adoração ao Santíssimo Sacramento, pois eles tinham plena consciência de que ali estava seu Senhor, Jesus Cristo. Porém, não havia ainda o costume da adoração como nós realizamos hoje, separada da celebração da Santa Missa, como um rito próprio, como nós utilizamos com o ostensório, com o incenso, com as velas, com as orações próprias. A adoração, como nós conhecemos hoje, foi o desenvolvimento de costumes que surgiram na Idade Média, justamente no período em que foi constituída a solenidade de Corpus Christi, que nós vivenciamos agora há pouco. Naquela época, viu-se uma necessidade de evidenciar a divindade do corpo e sangue de Cristo. E isso ocorria porque haviam várias heresias que negavam a presença real de Jesus na Eucaristia, bem como pela falta de zelo e respeito pela Eucaristia, muitas vezes de membros da própria Igreja. Nesse mesmo período que ocorreram vários milagres eucarísticos. Isso é um sinal muito claro também da ação de Deus, querendo evidenciar justamente a sua presença real na Eucaristia. Tudo isso corroborou, então, para que a Igreja buscasse cada vez mais que os fiéis tivessem os momentos de adoração eucarística mesmo fora da missa, para evidenciar justamente essa divindade de Cristo presente na Eucaristia. E foi aí que começamos, então, a utilizar os ostensórios, a realizar a exposição solene do Santíssimo Sacramento, a realizarmos as procissões eucarísticas, entre tantos outros atos de devoção eucarística que temos até hoje. Nesse sentido, criou-se o costume então de realizar a adoração frequentemente em todas as igrejas, ao redor do mundo todo. De maneira especial, a quinta-feira se tornou o dia próprio para esse momento. E isso ocorre porque a quinta-feira, tradicionalmente, nos recorda a centralidade da Eucaristia no mistério da salvação, porque ela está ligada à Quinta-feira Santa, quando a Igreja faz a memória da instituição do sacerdócio e da Sagrada Eucaristia, nos recordando da última ceia de Jesus, quando ele, reunido com seus apóstolos, repartiu o pão e distribuiu também o vinho e proclamou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que são sinais de uma nova e eterna aliança. Então, todas as quintas-feiras, de modo muito especial, nós recordamos este momento da instituição da Sagrada Eucaristia, que é um memorial da presença perpétua, verdadeira e sacramental de Jesus na vida da Igreja e da comunidade. Após conhecermos tudo isso, nós devemos entender, então,
qual a necessidade e quais são os frutos dessa adoração eucarística para cada um de nós. E para isso eu gostaria de ler o número 80 do Ritual da Sagrada Comunhão e o Culto Eucarístico Fora da Missa, que é um livro litúrgico promulgado pela Igreja, que apresenta as várias formas de recebermos a Eucaristia, mas também as formas de adorar devidamente fora da Santa Missa. E o número 80 diz o seguinte: os fiéis, ao cultuarem o Cristo presente no sacramento, lembrem-se de que esta presença decorre do sacrifício e tende à comunhão sacramental e espiritual. Assim, a piedade que leva os fiéis à adoração da Santíssima Eucaristia move-os também a participar radicalmente do mistério pascal e corresponder agradecidos ao dom daquele que, por sua humanidade, infunde sem cessar a vida divina nos membros de seu corpo. Permanecendo diante do Cristo Senhor, gozam da íntima familiaridade com Ele e abrem-lhe o coração, pedindo por si mesmos e por todos os seus e orando pela paz e salvação do mundo, oferecendo com Cristo toda a sua vida ao Pai no Espírito Santo. Aurem deste diálogo admirável um aumento da fé, de esperança e da caridade. Alimentam assim disposições que os levam a celebrar com a devida devoção o memorial do Senhor e a receber com frequência o pão que nos foi dado pelo Pai. Esforcem-se os fiéis, segundo suas condições de vida, a cultuarem o Cristo Senhor no sacramento. Os pastores os conduzam a isso com exemplo e os exortem com as palavras. Como podemos ver, então, a adoração eucarística, ela sempre nos leva a participarmos radicalmente do mistério pascal de Cristo, a nos aproximarmos desse Cristo que se entregou por nós na cruz, que morreu por cada um de nós, mas que ressuscitou e que se fez presente em nosso meio através da Eucaristia. E a adoração, de maneira muito clara, infunde em nós a vida divina. A vida divina de quem é membro de Cristo, membro da Igreja, membro desse corpo místico. E nos leva a ter essa familiaridade, essa proximidade com Jesus, que é fundamental na vida de cada cristão. Não adianta nos chamarmos cristãos, participarmos de tudo, que temos na igreja, das pastorais, movimentos, participarmos das celebrações, se nós não temos uma amizade com Jesus, um encontro verdadeiro com uma pessoa, não com um movimento, não com uma ideia, não com uma teologia, uma ideologia, mas com uma própria pessoa, com Jesus Cristo. Por isso, o momento de adoração é esse momento de contato íntimo, em que não são várias orações externas, não são várias propostas de ritos que fazem acontecer. Não, é um momento seu com Jesus, diante do qual você pode se colocar suas necessidades, suas dificuldades, e assim ter esse diálogo verdadeiro com Ele, de proximidade, com um verdadeiro amigo. Por isso, o momento da adoração nos permite, por exemplo, rezarmos, pedirmos por nós mesmos, pelas pessoas mais próximas de nós, nossos familiares, nossos amigos, por uma pessoa doente, por uma pessoa que está passando uma necessidade. De maneira especial, nos leva a orar pelo mundo todo, pela paz e salvação do mundo, por cada uma das pessoas com quem encontramos, com quem trabalhamos. E como fruto, recebemos um aumento considerável das virtudes teologais, que são as virtudes que Deus infunde em nós, em nossos corações, que são a fé, a esperança e a caridade, sem as quais nós não conseguimos continuar na nossa caminhada de fé, nossa caminhada rumo à santidade, rumo ao céu. E assim, tudo isso, todo esse momento de adoração nos leva a sempre mais desejar receber o corpo e sangue de Cristo. Porque não adianta nós fazermos muita adoração, mas retirarmos também o centro da Santa Missa. Porque a Santa Missa é o núcleo da nossa fé. Ali onde o próprio Cristo se faz presente, aquele é o núcleo da nossa vivência cristã, da nossa participação na vida de fé da Igreja. A adoração é importantíssima, mas como um complemento da nossa participação da missa, como uma continuidade, um aumento da graça que nós recebemos na Eucaristia, na missa. Então, se você pode receber a Eucaristia sacramentalmente, na comunhão, faça sempre que possível. E assim a adoração vai ser um complemento desse momento de encontro pessoal com Cristo que você teve na comunhão. Mas se por algum motivo você não pode receber a Eucaristia sacramentalmente, mesmo assim a missa continua sendo o núcleo, o centro da sua vida cristã. E você deve buscar sempre mais viver com profundidade esse momento. E utilizar da adoração eucarística para ter esses momentos de comunhão espiritual, mesmo que não sacramental, com o Senhor. Desse modo, a adoração eucarística deve ser entendida então como um momento em que podemos ter um verdadeiro diálogo com o nosso Senhor. Como eu falava, como um verdadeiro amigo. Quando nós amamos alguém, desejamos estar sempre com essa pessoa. Não é verdade? Se a gente namora alguém, quer estar com ela, visitar. Se alguém é casado, quer estar com seu esposo, com sua esposa.
Se nós temos um amigo muito querido, nós queremos visitá-lo. Isso é natural do ser humano, é natural do amor, porque quem ama deseja estar junto. E com Jesus não deve ser diferente. Se o amamos e se desejamos amá-lo ainda mais, devemos dedicar tempo para estar com Ele. E por isso, sempre que possível, dê alguns momentos para Jesus. Passando pela igreja, faça um sinal da cruz. Mesmo que uma pequena fração de segundo, você passa de carro, de ônibus, fale assim, Senhor, eu estou aqui. Faça uma pequena jaculatória, meu Deus, eu creio. Qualquer coisa, mas se lembre de se apresente diante de Jesus. Pois é o momento de você estar com Ele, se apresentar diante dEle. Jesus quer nada mais do que a nossa presença, do que estar conosco. Por isso, sempre que possível, faça isso. Aproveite esses momentos. Então, devemos dedicar tempo a Jesus, estar com Ele, aproveitar sempre mais para fazer a vontade do Pai. E que o corpo e sangue de Cristo, então, nos façam participar da vida eterna, que é o maior desejo de Cristo para cada um de nós. Então, que Deus abençoe e continue nos ajudando em nossa caminhada de amor a Cristo, à Igreja, de amor à Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.